fomos tratados como lixo do lixo do lixo. Até, especialmente no ano de 2017, o MBL apoiava a reforma da Previdência, tá? Que a reforma da Previdência já estava sendo proposta no governo Temer. O MBL fez eventos, participou de debates e discussões, produziu conteúdo, lives, vídeos mais diversos, defendendo à época a reforma da Previdência, de uma reforma da Previdência que contivesse dentro de si o modelo de capitalização, ou você permitir que as pessoas, especialmente depois de uma determinada faixa, pudessem colocar o dinheiro da Previdência, ou seja, a sua poupança, para render em fundos privados, gerando recursos para além daquele sistema de partilha que é o sistema tosco que nós temos até hoje. Esse vídeo aí, ó, o MBL foi o primeiro grupo na política institucional a propor, o grupo de movimento de rua, claro, né, esquece o movimento político, um movimento de rua a propor isso, que era muito impopular. Muito impopular. Olha só. O previdenciário é insustentável, irracional e, acima de tudo, injusto. Hoje, o governo obriga todos os trabalhadores a financiar um esquema de pirâmide que só privilegia uma já rica elite do funcionalismo público às custas dos mais pobres e dos mais jovens. É como um Robin Hood ao contrário. O governo rouba dos mais pobres e dá para os mais ricos. No ano passado, o rombo da Previdência foi de 152 bilhões de reais. Com esse dinheiro, nós poderíamos construir 5 mil hospitais equipados com os mais modernos instrumentos do mercado ou sustentar uma universidade como a USP durante mais de 50 anos ou ainda quintuplicar o valor recebido por cada beneficiário do Bolsa Família. À época, tá? Nós arrumamos briga, mas briga por todos os lados. Fizemos palestras. Adivinha quem foi contra? Põe na tela, porque à época ele era uma voz a ser ouvida, tá? Tá aqui, ó, Eduardo Bolsonaro. Prezado, a Previdência não é deficitária. Para onde está indo esse dinheiro? O governo que não reduz o tamanho do Estado não tem moral para exigir o sacrifício do povo antes disso. Senão daqui a uns anos será preciso outra reforma da Previdência. Essa é a união que prego. Olha que malandro. Naturalmente, o governo do papai dele, logo que entrou, teve que correr para fazer uma reforma da Previdência. E ainda fez uma reforma da Previdência ruim e aguada. Ele poderia ter lutado muito para propor um regime de capitalização, que era o regime que nós estávamos propondo. Discussão séria que nós tínhamos, inclusive com quem estava propondo no governo do Temer, a reforma. Eles pegaram a reforma do Temer, lá botaram uma marquinha Paulo Guedes, pintaram uma tinta verde e amarela por cima e botaram para votar. Uma reforma que não foi suficiente e que o próprio Bolsonaro à época tratou de aguar, não para proteger o povo, como o Eduardo Bolsonaro fala de maneira populista, mas sim, veja só que curioso, para proteger a elite dos militares que ele queria tirar da reforma. Tanto que ele encontra o Kim em 2019 e fala: ô, japonês, vamos tirar os militares, essa reforma é meio draconiana. O cara falou da própria reforma, tá? É foda. Este aqui, hein? Vamos vamos confessar, tá? Só pra falar, né? Vocês gostam de citar o retardado lá de Embu das Artes. O retardado de Embu das Artes era contra a reforma da Previdência. Nem sei a opinião dele sobre greve dos caminhoneiros. E ele era, tá, a favor daquela manifestação retardada do Bolsonaro em maio de 2019. Como a direita oficialmente foi. Quem criou a risca de giz e falou: daqui eu não passo, eu não vou apoiar uma manifestação de culto à personalidade do Bolsonaro e uma manifestação cujos organizadores originais estavam pedindo golpe de Estado e coisas do tipo, o movimento Lobos Patriotas Brasil e outras porcarias do tipo, fomos nós, o Movimento Brasil Livre. E isso gerou um monte de coisa, gerou cancelamento, nós tomamos cancelamento a dar com pau ali naquele ano de 2019. Esse foi o primeiro grande cancelamento que a gente tomou naquele ano. Tá, surgiu o fenômeno Derrete MBL, em que todos esses grandes influenciadores bolsonistas que estavam loucos pra pegar o nosso público, Te Atualizei, a Bárbara do Te Atualizei, uma retardada, você botar ela pra, ó, escreve uma linha reta, desenha uma linha reta, ela não consegue, tá? Escreve teu próprio nome, ela vai errar algumas vezes. Tá? Aquele exército de burros ali do bolsonarismo se juntaram para fazer uma campanha de saia, deixe de seguir o MBL e tal, falando que o MBL estava se juntando com o sistema, né, de maneira obscura, enquanto eles, bolsonaristas, lutavam pelo Brasil. Eu vou perguntar uma coisa bem concreta para vocês, bem concreta, tá? Vocês aí que estão nos assistindo, quantos de vocês não deixaram de seguir ou brigaram com o MBL nessa época, hein? Quantos de vocês? Pode colocar aí no chat, errar é humano, não tem problema nenhum. Mas a gente comprou aquela briga naquela época. Ó, o Luzan Halita falou que o retardado do Nando Moura falou, ele apagou o vídeo que fez a manifestação. Lógico. E foi isso que aconteceu, nós estávamos certos. Foi a primeira manifestação, aquela, em maio de 2019, em que o bolsonarismo botou pra fora as garrinhas com o discurso de culto à personalidade dele e
golpista. Eles foram começando a procurar, porque aquilo fazia parte de uma estratégia que estava sendo traçada lá no gabinete deles, com aquela época já o Felipe G. Martins, a ideia de criar uma onda de pressão, usando as ruas para pressionar o Congresso e para pressionar o STF, mostrando força, porque à época havia uma negociação muito dura com o STF, porque tinham descoberto a rachadinha do Flávio, havia um medo do Bolsonaro até de impeachment, os militares estavam assustados. Tem uma matéria da Veja, muito, muito boa à época, que entrevista o Toffoli falando sobre isso, como os próprios militares falaram, cara, vai dar merda, empresários estavam com medo, militares com medo, todo mundo com medo, tipo, esse governo vai implodir, e era um governo de idiotas. E à época eles queriam mostrar força, então eles queriam fazer uma manifestação de culto ao Bolsonaro para mostrar força, que é, na prática, Riso, esta aqui é a primeira manifestação, na linha dessas manifestações recentes que nós tivemos agora para o Bolsonaro ser preso, que é a linha do povo na rua pra falar que tá com o Bolsonaro. O Bolsonaro, estou com o povo! Pra usar o povo pra alguma coisa. Logo na primeira manifestação de manipulação, nós denunciamos e não participamos. E fomos queimados, torrados, perdemos. Foi ali quando eu falo pra vocês, a gente fazia live pra 200, 300 pessoas. Foi ali. Porque depois que a gente negou o bolsonarismo, o MBL acabou. Para muita gente, o MBL acabou ali. E aí, surge, né, vamos dizer, a ideia de que toda manifestação de verde e amarelo é uma manifestação pelo capitão Bolsonaro. E esses caras acabaram com as manifestações, tanto que as manifestações hoje, tá? Vocês toda vez que lembram do, o que é uma manifestação verde e amarelo? Vocês imaginam um monte de tia idiota cantando música pro Bolsonaro, ou aplaudindo pneu, essas coisas. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira das manifestações, que curiosamente é o fim das manifestações, e nunca mais uma manifestação, desde que houve essa manifestação aí, serviu pra alguma coisa e obteve resultado. Fomos naquela, não é que foi pouco pressionado, nós fomos cancelados, e foi o maior dano histórico de imagem do MBL. Dali nós fomos os primeiros a puxar um bonde, que depois saiu um monte de gente do campo da direita, e falou, ok, esses caras estão certos. Esse bonde foi a gente primeiro a puxar, assim... Todo mundo cancelava a gente à época. Pô, era o Nando cancelava de um lado, o Brigadeiro cancelava do outro. A gente não teve, como é que eu posso tocar? Solidariedade de ninguém. Acho que no máximo o Danilo Gentili foi um pouco solidário com a gente. Mas todo mundo falou, esses caras são completamente malucos. A gente tava tomando cancelamento e porrada de geral. Aí depois as pessoas foram percebendo, tipo, pô, calma aí. O Bolsonaro agora vai... Como é que é? Juiz de garantia? Aras. Olha os nomeados dele no STF. Pô, esse cara é um farsante. Foram saindo matérias sobre a rachadinha do Flávio. As pessoas foram se tocando. A gente tava com um pensamento à época que era meio à frente do tempo. Porque a gente já trabalhava com análise política, inteligência política. Deixa eu contar uma história de bastidor. Nós éramos, né, na Faria Lima, no mercado financeiro, nós tínhamos uma fama de ser um grupo muito sério e muito inteligente. E a gente tinha uma capacidade de previsão gigante. O Riso talvez não lembre. Eu fui participar de um evento para um banco, um evento enorme, tá? Uma conferência num desses bancos de investimento ali na Faria Lima. Umas 300, 400 pessoas, lugar lotado. Só que os caras pica do mercado financeiro. O ano era 2000 e... Você não me convidou pra isso? 2017. E aí era pra falar sobre reforma da Previdência. E foi um especialismo desses consultores sobre Brasília, que vendia relatórios pro mercado financeiro, e ele tinha até uma fórmula pra tipo, olha, se você tem uma taxa de ministros ligados ao centrão dentro do governo, né, a partir de um determinado número, ele estabelecia ele criou uma fórmula matemática ridícula, e achando que política é ciência exata, falando, não, vai passar a reforma da Previdência, e o governo Temer vai muito bem. Eu não lembro o nome desse cara. Esse cara, se tem alguém aqui da Faria Lima e que vamos dizer, frequentava aí esses eventos nessa época, vai se lembrar. Era um consultor muito famoso. Aí esse consultor foi falar, vai ter reforma da Previdência. E aí eu fui falar, não vai ter reforma da Previdência. Eu vou explicar nas redes sociais porque não vai ter reforma da Previdência. E porque a ideia de que o Maia sozinho vai resolver alguma coisa não vai dar certo. E eu expliquei, ninguém acreditou em mim naturalmente. Só que ao longo do ano não teve reforma da Previdência. Os caras falaram, puta, o cara tava certo. Eu e o Kim, especialmente os dois, nós tínhamos algum prestígio lá e circulávamos bem. Mas aí veio 2019, essa ruptura com o Bolsonaro, todo mundo que a gente conhecia do mercado financeiro começou a tratar a gente como leproso. Porque, né, agora esses caras estão atrapalhando o capitão, e agora, né, foguete não tem ré, o Brasil vai estourar. Os caras não olhavam na nossa cara. A gente foi tratado como o lixo do lixo do lixo. Eu ainda vou tratar aqui, tá, desse tema. Lixo do... Assim, galera, às vezes me via andando na rua, virava a cara pra fingir que não conhecia. Um cara já acertou o nome do cara. Um cara aí, ó, acertou o nome do cara que tava comigo. Fomos tratados como o lixo do lixo do lixo. De 2019 em diante, cara. Só hoje... E muito porque a gente montou um partido, que agora esses caras estão, vamos ouvir o que esses caras têm a dizer.
Isso não bate, isso quer dizer, desculpa. Isso não significa que não tenha muita gente inteligente que nos acompanhe. Eu tenho certeza que desses quase 6 mil pessoas que estão ao vivo agora, muitos não estão agora num banco de investimento, numa corretora, numa firma, e nos acompanham e torcem por nós. Até porque como o MBL e o Partido Missão trabalham com capital humano da mais alta qualidade, é natural que tenha. Mas na época, tá, essas pessoas que nos acompanham hoje ou eram muito novas ou nem estavam ali, e boa parte dos chefes, os cabeças, entraram na paranoia bolsonarista, acharam que o capitão junto com o Paulo Guedes eram magos, o Paulo Guedes era um demiurgo do liberalismo, e ele ia fazer acontecer e tal. E a gente conhecia o Paulo Guedes, né, só pra lembrar, eu conheci profundamente o Paulo Guedes, eu falei, cara, o Paulo Guedes ele é um homem muito inteligente, é um professor, acima de tudo, ele é um cara muito mais com perfil acadêmico do que qualquer outra coisa, ele serviria muito mais para ser professor e um palestrante polemista do que um gestor de um ministério. Ele tinha preguiça para entender as vicissitudes e as demandas muito específicas da política. E ele foi um ministro da Fazenda ruim. E é isso que a galera lá não aceitava. Eu falei, esse cara é ruim, esse cara mal sabia que o orçamento do ano que ele iria participar da administração, que era 2019, era determinado pela legislatura do ano anterior e proposto pelo governo anterior. Ele achava que ele ia mexer livremente no orçamento de 2019. Eu falei, puta, o cara tá viajando total. E ele é um cara que desmontou, por exemplo, toda a equipe ou quase toda a equipe de assessores que faziam a ponte entre CCJ, Comissão de Finanças no Congresso Nacional, e o ministério dele, deixando os parlamentares do governo meio que amingo ali, sem saber como defender ele. Foi um período muito complicado, mas a galera do mercado financeiro não queria saber. Achava que o cara, volta a falar, era um demiurgo, o cara sabia tudo antes de todo mundo. E talvez ele só sabia algumas coisas, assim, né? Ele sabia quando comprar dólar, que depois descobriram várias coisas aí do Paulo Guedes, né? Várias coisas. Inclusive aliados que ele formou ali no mercado financeiro que tiraram uma grana preta ali com ele. Inclusive alguns IPOs, claro. Botem aí no chat os IPOs que rolaram. Vamos lembrar, vários IPOs que aconteceram. Não vão vários, vou falar um IPO que aconteceu aqui para não falar, né? Que tinha todas as digitais e curiosamente o IPO de uma empresa que não tinha condição disso rolou, né, numa boa, e essa empresa depois ficou homenageando lá o Paulo Guedes, né, um negócio constrangedor, né. Essa época aí, nós rompemos, mostramos que o rei tava nu, fomos cancelados por absolutamente todo mundo, inclusive de pessoas que depois se tornaram nossos amigos, e tá tudo bem, Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!